Paz e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Alf, nós estamos gravando neste 5 de março de 2023, domingo, oferecimento do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, World Ministry for Jesus Anointed Church. Nós vamos gravar continuamente mais uma aula do curso básico de teologia do Dr. Charles Ewing. Tópico 70, Singularidade da Igreja, uma análise sobre a Igreja, ou eclesiologia na dogmática cristã. Preste muita atenção nesta aula, porque é muito difícil, muito complexo o conceito de igreja bíblica. Então, a primeira parte, que é esta que nós vamos gravar, se refere à relação da igreja com o reino. O que é reino? Vamos ter que definir. E vamos ter que falar sobre a relação da igreja com esses três diferentes conceitos que eu considero. O Dr. Charles considera 4, mas eu considero 3 apenas, sobre 3 conceitos de reino. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, ele diz: edificarei a minha igreja. Então era uma obra futura na sua vida e não era o mesmo que o reino que ele havia ensinado, com suas parábolas, etc. Deve ser algo diferente da teocracia do Estado de Israel. Então é isso que nós vamos analisar agora. O que era a igreja, o que era o reino, qual a relação da igreja com esta definição de reino que encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Começar a relação da igreja com o reino. Como foi entendida? A Igreja Católica Romana entendeu, seguindo a linha do Dr. Agostinho, que a igreja se confunde com a autoridade absoluta das nações na terra. E nesse sentido, é distinto da Igreja Católica Reformada, de Lutero, Calvino, que considera um conceito de senhorio de Cristo sobre as estruturas do mundo, e a igreja como o principal agente para alcançar isso. Agora, o significado de reino. Bom, o significado de reino, governo, Estado, é bem claro. Há um governante, há governados, como Roma imperial, na época de Jesus. Ele está localizado em uma ou muitas localidades. E a Bíblia mostra que havia o reino, na profecia de Daniel, havia os reinos imperiais em que Deus estabeleceria até que o reino celeste de nosso Senhor Jesus Cristo fosse implantado e destruísse a estátua do homem, ou seja, os reinos em que o homem é o cabeça e não Cristo. É o que nós vivemos hoje na OTAN, das confederações das nações que formam a OTAN e a Confederação das Nações do Oriente que forma a OCC, a Organização para a Cooperação de Xangai, a Rússia, a China, a Índia e outros aliados do Oriente e a OTAN do Ocidente. Então esse é um conceito de reino mais objetivo. Mas existem outros conceitos de reino na Escritura, que é, por exemplo, o reino do universo, o reino da criação, do cosmos, do céu e das estrelas. E esse Deus nosso, ele reina sobre esse universo, sobre essa criação. 1 Crônicas 29, 11 e também Salmo 145. 13, a Bíblia é clara que teu reino é reino eterno, teu domínio perdura de geração em geração. Então, esse Deus bíblico, Yahweh, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rei de toda a criação. Então, ele colocou Nabucodonosor e retirou a Babilônia. Colocou Medo-Persa e depois a Grécia e depois colocou Roma, finalmente, para ser todos esses impérios
se sobrepuseram serão então esmagados pela pedra não lavrada, que é o reino de Cristo Jesus. Este reino objetivo, ele foi implantado, de certa forma, parcialmente, por Abraão, quando venceu os reis do Oriente e libertou Ló. Abraão, já falei em outra vez, em outro vídeo, em outra aula, que Abraão era descendente de Sem, que era descendente de Noé, que era descendente de Matusalém, que era descendente de Enoque, que era descendente de Adão. Então Abraão, ele guardou a justiça e a lei, os mandamentos de Yahvé, porque ele era da linhagem dos filhos de Deus e da aliança de sacerdócio de Melquisedeque. Repare que Enoque foi tomado por Deus porque andava com Deus, era sacerdote de Deus. Então vem aí esse conceito de sacerdócio de Matusalém, de Melquisedeque e Matusalém, é de Enoque, que Deus tomou e consagrou para si. Assim eu interpreto. Então, esse reino objetivo, ele será consumado na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no milênio, 1000 anos. Esse reino que hoje ele é subjetivo, ele será objetivo durante 1000 anos no arrebatamento da igreja com corpos celestes, para vir com nosso Senhor Jesus Cristo em Israel, governando todas as nações. Apocalipse 15, 3, então os apóstolos confirmam esse conceito, pois teus julgamentos foram feitos manifestos. E todas as nações se submeterão a esse reino de Jesus Cristo com a sua igreja arrebatada, ressurreta, em Israel, convertido na grande tribulação dos ressurretos degolados pelo anticristo, Salmo 110, 6. Então esse governo do universo é uma definição de reino bíblica. A segunda definição é o reino davídico, o trono davídico em Israel. Das tribos étnicas de Israel, Judá será a tribo do monarca, de Davi. Então isso vem no 2 Samuel 7, 12, 16, dessa aliança de Deus com Davi, prometendo-lhe um descendente perpétuo no trono. Quando descansares na companhia dos teus antepassados, Davi, então, ele suscitará, então, um descendente que é nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, no trono de Davi em Jerusalém, Israel. Isso será consumado, então, depois dos 7 anos de tribulação, na vinda de Cristo com sua igreja ressurreta, e Israel convertido em Jerusalém. Esse é o trono de Davi, o reino de Davi. E existe uma forma misteriosa do reino, que o Dr. Charles Reeves chama, e um quarto sentido de reino, o reino espiritual, eu junto esses dois. A forma misteriosa espiritual do reino, Mateus 13, em que Jesus diz que porque para a igreja é dado conhecer os mistérios, mas não para os que estão fora da igreja. Então, uma das razões de nós pertencermos à igreja, além de demonstrar receber o amor de Cristo, o amor de Deus Pai, é conhecermos mistérios do reino espiritual de Cristo, que está se consumando na igreja, o seu corpo e membro. E a relação, então, da igreja com estes reinos, qual seria? Vemos que tem 3 reinos atuando, né, na presente era da igreja. O reino universal do universo, Deus está construindo uma nova estrutura para toda a criação, que Paulo diz que a criação geme até que seja vista a glória dos filhos de Deus, nós, a igreja ressurreta em corpo celeste, 1 Coríntios 15. Essa forma misteriosa e espiritual do reino da igreja, que é o corpo místico de Cristo, está em todo lugar, e nós não podemos ver esta igreja espiritual, misteriosa, que está nos países comunistas, na China, talvez 200 milhões de cristãos, no Oriente mais do que isso, no Ocidente 1 bilhão, pelo menos nominal. E
o conceito davídico de rei, nós já vemos Israel voltando para sua terra, tomando então em 67 a sua capital Jerusalém, se preparando para se, e muitos judeus se convertendo a Jesus Cristo. Indica então o procedimento e o progresso deste reino davídico, como profetizou o apóstolo Tiago na presença do primeiro concílio de Jerusalém, que seria reedificado o tabernáculo caído de Davi, que é o governo de Israel sobre todas as nações com nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da grande tribulação, ou seja, a angústia de Jacó. Então, se você quer também fazer parte desse reino, faça uma oração, me arrependo dos meus pecados, aceita a expiação pelo sangue de Jesus Cristo e guarde a fé na palavra de Deus, estude a Bíblia, procure uma comunidade cristã e abençoe os Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. E você que nos ouve também, continue, dê um like, compartilhe o nosso curso básico de teologia, porque nós precisamos estudar e aprofundar sobre os mistérios do reino da igreja e dos tempos que estamos passando e dos novos tempos para a nossa ressurreição no corpo glorioso. Esse curso falou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, nesse 5 de março de 2023, domingo, para a sua edificação. Essa foi a primeira parte do tópico 70, a singularidade da igreja e seu relacionamento com os reinos. Paulo Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, e World Ministry for Jesus, Anointed Church, desde 1998. Discurso Paulo Alf. Paz e graça, até uma próxima oportunidade. Assista todas as partes desse curso, que já vai avançando para a sua edificação. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.